Boa noite, pessoal. Então, vamos lá começar conversando sobre a aula passada, seminário da Nilva, né? Eu também gostei muito. Eu não vi a Nilva falando faz muito tempo, que a gente... Ela foi minha veterana na faculdade, né? Eu fiz bacharelado lá na USP São Carlos, e ela também. E quando eu entrei, aliás, eu estava no ensino médio, eu fui fazer um curso especial lá na USP São Carlos, que eles dão para alunos do ensino médio, para apresentar o curso, né, o bacharelado, apresentar as áreas da física, as áreas de pesquisa. E aí eles chamam alunos de ensino médio que se destacarem em Olimpíadas de Física e tal, eu fazia essas coisas na escola. E aí a Nilva era monitora porque ela tava se formando já, ela já tinha se formado no bacharelado em Física lá no USP São Carlos. E aí ela foi monitora, ela meio que... Eles escolhem um menino e uma menina, né, para acompanhar os meninos e as meninas, porque a gente ficou hospedado uma semana lá na USP, né, então aluno do ensino médio e tal. Aí precisava botar uns adultos para tomar conta da gente, né, pra gente não ficar só causando e estudar, tá? Chama Escola Avançada, né, Escola Avançada de Física da USP São Carlos. Aí eu conheci ela lá, aí ela era minha veterana, então, né, a gente continuou em contato em várias questões aí, envolvendo física, ensino de física, ela já era professora de ensino médio, e aí depois a gente ficou junto no mesmo grupo de pesquisa, enquanto ela estava no doutorado, eu estava no mestrado, né, ela é um pouco mais velha que eu. E eu sempre gostei muito da Nilva, mas eu tinha esquecido como ela fala bem, né? Ela tem um perfil diferente, meu, do Fábio, né, pessoal? Ela não fez o mestrado em ensino, ela fez mestrado em física, física pura, fez bacharelado e depois mestrado em física, então ela tem uma carga assim mais forte no conteúdo, né? Mas depois ela fez doutorado em ensino. E ela tem uma visão bem legal de ensino, né? E a palestra dela, o mais legal é que ela não é aquele galera da física e que normalmente vai para o ensino e vem muito carregando aquela coisa de que só o conteúdo importa, né? Ela entrou bem nessa questão da educação freiriana, né? Então ela sabe que conteúdo importa, sabe muita física, muito mais do que eu, porque ela fez mestrado em física, né? Mas sabe muita física moderna. Mas eu achei que ela explicou de um jeito muito claro, né? Muito didático também, porque ela foi professora de ensino médio durante muito tempo. Então ela sabe essa coisa de como por mais que ela saiba muito conteúdo, ela sabe como falar sobre esse conteúdo no nível dos leigos, né, das pessoas do ensino médio, que eles consigam entender, né? Então, eu achei um seminário muito bom. Alguém mais quer falar algo sobre o seminário da Nilva? É muito legal isso que você falou de... Ela tem uma oratória muito boa, né? E aí, tipo assim, eu fiquei vendo a palestra dela, eu acho que tinha, tipo, era curtinho o tempo que ela falava, era tipo 50 minutos. Mas aí na hora que terminou, assim, eu fiquei, tipo, caralho, eu achei que ela tinha falado por muito mais tempo, sabe? Assim, e que ela consegue sintetizar muito bem as ideias, né, que ela traz. Ela não é muito prolixa, ela não fica, né? Eu que sou muito prolixo, eu sei da Eu também, é difícil, né? E ela não, ela é muito sucinta, ela sabe exatamente o que ela vai falar, isso é muito bom na oratória dela. E uma coisa que eu também não sabia, que eu achei muito legal, foi... Eu nunca tinha visto os 3 momentos pedagógicos nessa perspectiva de como estruturante de currículo, sabe? Não só, tipo assim, numa aplicação em sala de aula, mas para você elaborar a sua aula, né, com 3 momentos. Eu acho que o jeito que ela trouxe foi muito interessante, né? Principalmente quando ela usou aquele exemplo da galera que fez o trabalho lá em Guiné-Bissau, eu acho, né? Então, aquela forma, utilizando os 3 momentos pedagógicos, né, utilizando aquela base ali da educação freiriana, de estudar o negócio e tudo mais, para depois você montar a sequência didática, eu achei isso muito legal, muito legal. Foi bom você ter mencionado isso. Essa parte foi uma parte que ela passou bem de leve, mas principalmente para quem tem mais interesse sobre Paulo Freire, os 3 momentos. Durante o doutorado, meu grupo de pesquisa, do João Zanetti, a gente ficou muito tempo discutindo isso, e tem muito material, é uma questão muito legal isso. A gente leu os mestrados do Demetrio Delisoikov, do José Angotti, que eram orientandos do Luiz Carlos de Menezes, né? Eu já falei desses grupos aqui no começo do curso para vocês, quando a gente estava discutindo como que era a pesquisa em física moderna na USP, na Federal do Rio Grande do Sul, e as teses deles as teses de mestrado são antigas, da década de 80, mas elas analisam esse projeto na Guiné-Bissau, que foi um projeto muito interessante. E logo que eu entrei aqui, eu entrei na vaga do Gilberto, né, o professor Gilberto,
acho que poucos de vocês conheceram, né? Que também é um cara fantástico, assim, muito bom professor, fala muito bem e tal. Os alunos gostam muito dele. Mas eu achei muito engraçado que o Gilberto deu aula de física a vida toda para agronomia. Ele chegou aqui só tinha curso de agronomia, né? Não tinha licenciatura. Então ele tem um pé assim muito próximo dessas questões. Sabe, ele conhece os alunos, ele conhece todas as cidades aqui ao redor. Dá para dizer que num termo freiriano, assim, o Gilberto é intrinsecamente freiriano, sabe? Ele sabe se conectar com os alunos, sabe falar do que eles entendem. Mas, por outro lado, como ele foi formado ele fez, né, mestrado, doutorado em física, tal, não ensino, ele não conhecia nada desse projeto de Guiné-Bissau, que eu acho que pra gente aqui em Lavras, na UFLO, tem tudo a ver, assim, sabe? É um projeto muito legal. Um dia talvez eu quero ter tempo e voltar a estudar mais essas coisas e aprofundar, porque o projeto em Guiné-Bissau, a ideia freiriana é você aproximar a física do que o aluno vivencia. E na África, nessa época, né, década de 80, 70, era um país agrário, então era zona rural, ninguém... Se você desse exemplos como o Grefe, né, que é uma coisa freiriana para quem mora em São Paulo, não vai fazer o menor sentido na África. Por isso que é tão diferente, né? O material que o Demetrio Delizoikov e essas pessoas fizeram na Guiné-Bissau é completamente diferente do Grefe, que é o que, né, a mesma linha fizeram em São Paulo depois. O Grefe fala de TV, de eletrodoméstico, de chuveiro, e não tinha nada disso na África naquela época, né? Então, o material do Guiné-Bissau é sobre agricultura, é sobre arado, sobre coisa que tem no campo. E querendo ou não, para a gente aqui em Lavras, essa é a realidade, né, de muitos estudantes, então faz muito sentido para a gente retomar esse tipo de coisa, uma educação freiriana, que vai falar do ensino de física falando do que acontece no campo, né, da agricultura, do agronegócio, dessas coisas que são o dia a dia dos pais, dos alunos, das pessoas aqui. E geralmente a escola meio que tende a esquecer a vida do aluno, sabe? Aquele aluno vai lá, acorda às 5 da manhã, pega o ônibus da zona rural, vem lá para Oséias Ribeiro, quando eu era do PIBID, levava os meninos, a gente via isso, né? Às vezes o menino chegava atrasado, porque choveu, tinha um buraco no meio da rua, e a gente ignorava isso, sabe? E daí que tem um buraco do ônibus do menino que tá chegando atrasado na minha aula? A gente começa a falar de física, sei lá o quê, de um plano inclinado, de um carro e tal, e esquece que a gente podia estar falando de algo que ele vivencia lá todo dia, que é o pai dele arando a terra tal, tem um material pronto sobre isso, sabe? Então esse é um tema muito legal. Não é o nosso tema aqui, né? Não tem nada a ver com física moderna, mas eu queria só deixar o comentário aí que quem quiser continuar estudando educação freiriana, esse projeto de Guiné-Bissau é muito legal. E tem um livro do Paulo Freire, que a gente estudou no grupo do Zanetic, que acho que é meu livro preferido do Paulo Freire, chama Extensão ou Comunicação. É um livro que o Paulo Freire escreveu quando estava exilado e foi para a ditadura no Chile, e ele fala sobre a experiência dele com agricultores chilenos e sobre a reforma agrária, né? Então tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A relação entre si. E nesse livro o Paulo Freire fala sobre agricultura, fala da relação dele com os agricultores, mas fala também de química, fala de física, fala de filosofia da ciência, por que a gente, sabe, conhece, fala que uma equação é verdadeira, ele fala que é um livro muito legal, vale muito a pena ler. Então, com a palavra aí, gente, a galera que está quietinha, podem dizer mais sobre o que vocês queiram falar aí, sobre educação freiriana, os 3 momentos, e esse assunto todo. Se vocês não tiverem nada para falar, a gente pode começar a discutir as perguntas, né? Eu deixei lá uma pergunta para vocês no Classroom. Aquela pergunta vale nota, mas assim, é mais, se você responder, eu vou dar 100, assim, sabe? Não vou pontuar, é mais uma de participação. E aí tem 3 pessoas lá que já responderam, então se vocês quiserem, né? Nem todo mundo deve ter visto. Se vocês quiserem falar o que vocês falaram lá, mas não precisa também, podem falar outras coisas. Mas a pergunta que estava lá era em que medida o Cosmic, que é o jogo que a gente está jogando, a gente vai falar sobre ele hoje, pode ser considerado freiriano, né? Então vocês podem, mesmo quem não respondeu, Guilherme, você pode falar o que você acha, tal, não tem importância, né? A gente pode começar a discutir bem brevemente para não atrapalhar muito o jogo, né? Tem muita coisa para fazer hoje. Mas vocês podem dar uma palhinha. Eu tenho um comentário sobre a apresentação. É que ela não, o que eu achei muito legal é que ela não foi direto para os 3 momentos, né? Porque a apresentação chama os 3 momentos pedagógicos, mas ela justificou de onde saem esses 3 momentos, que até então eu não sabia de onde era.
Eu conhecia os três momentos, porque ele é muito, muito utilizado ali na UFLA. Eu tive uma disciplina com o Vitor também, de aspectos metodológicos, que a gente estudou um pouco sobre isso. Só que eu nunca tinha visto a origem desses três momentos na pedagogia freiriana, então foi uma parte muito legal mesmo. Principalmente daquela investigação temática, né? Que aquilo lá eu achei bem interessante. Porque é dali onde sai tudo, né? Da pedagogia freiriana. Os 4 passos, né? E depois o 5º passo, os autores que desenvolveram o método pedagógico incluíram que é a aplicação na sala de aula, né? Levar para a sala de aula. Isso eu achei bem interessante mesmo. E foi pelo menos, não, depois eu falo isso, né? Mas outra coisa na apresentação que me chamou atenção foi uma atividade que a Nilva citou, que era uma atividade era uma sequência didática, e ela comentou da avaliação da sequência didática, que era de torta na cara, meio disputa. Essa parte eu não gostei muito, porque eu não gosto desse tipo de atividade que envolve só disputa e pontuação, sabe? Aí essa parte eu achei um pouco que poderia usar outras atividades, principalmente como o debate, né? Debate que eu acho que é muito mais relevante, porque assim, tem disputa, mas é disputa de ideias, né? Se você ataca a ideia do outro e tal, você trabalha mais essa competência. Essa parte eu achei uma crítica assim a se fazer, né? Legal, Matheus. Alguém mais? Sobre os três momentos? Uma preocupação que eu tive quando ela estava apresentando lá o trabalho, e, na verdade isso sempre vem na minha cabeça quando o assunto é os três momentos, né? Porque você tem aquela preocupação de poder adaptar a escola ao ambiente em que ela se encontra, né? E aí, por que eu me preocupo? Eu fico pensando em cidades menores, né? A minha esposa, por exemplo, ela é de uma cidade muito pequena, Prados. E aí você meio que limita, né? Já são limitados, né? De forma territorial, até recursos mesmo, né? Essas cidades geralmente não têm grandes escolas. Geralmente quem vai fazer um cursinho, quer ter um nível de estudo melhor, vai para uma cidade vizinha. E aí você aplica os três momentos, até de forma curricular, né, como que ela tinha falado lá. Então, o que você vai olhar? Essa aqui é voltado mais para a área agrária, produção, até meio que eu estou com caseira, assim, mas é própria, sabe? Fugiu a palavra na cabeça. Então, meio que você limita ainda, dificulta ainda mais para que aquela criança ou adolescente que quer algo mais, né? Ou às vezes nem sabe que ele poderia ter algo mais, né? Ser algo mais. Aí essa limitação faz ele aceitar também o lugar que ele está e que ele tem que pertencer àquele lugar. Então eu gosto dos três momentos, eu gosto de contextualização, eu gosto dessa preocupação de que você discute com o aluno dentro de sala de aula algo que ele vive, algo que ele já sabe, até que ele tem opinião, e aí vai confrontar ideias, isso é ótimo. Mas eu tenho essa outra preocupação também de limitar demais, sabe? Paulo, muito legal o seu comentário. E eu até lembrei agora que eu li lá o seu comentário sobre o Cosmic, que você falava que... Eu não sei se eu estou confundindo agora que foi o que você que falou, que foi o Yuri falou, que eu li muito rápido agora antes da aula, mas que acho que você viu mais ou menos essa mesma questão, né, no uso dos três momentos, usando a história, né, dá a impressão de que quando você bota uma ficha e contextualiza a coisa no passado, a ficha é meio tradicional, né, ela não é uma problematização, ela é um depósito de informação para o aluno, e que, por ser histórico, não é atual. Então, não tem muito a ver com a realidade do aluno. Então, não é muito freiriano, né? Você problematizar com uma ficha histórica. E que seria mais adequado trazer para o presente, né? Trazer para a vida atual do aluno, do cotidiano dele, e trazer uma questão de interesse dele. Tô certo? Foi você que falou ou foi o Yuri que falou isso? Eu falei isso. Eu falei disso também. Então, foi você. E esse ponto que você está colocando também
muito bem colocado. Eu acho que eu concordo plenamente com o que vocês dois falaram, acho que o Yuri falou uma coisa semelhante também, só que também acho que uma coisa que às vezes vem na nossa cabeça é uma interpretação um pouco ingênua do que seria a pedagogia freiriana e os 3 momentos, porque o Paulo Freire mesmo, nesse livro que eu falei para vocês, Extensão e Comunicação, ele fala muito sobre essa questão do que quer dizer problematizar e aproximar do cotidiano do aluno. No caso, o aluno, para ele, ele não estava falando de escola nesse livro, né? Ele estava falando de agricultura e da relação dele com agricultores no Chile, quando ele estava no exílio. E daí que eu falei que ele fala de física, ele fala de química, ele fala, bom, quer dizer que como a gente está falando com agricultores, a gente tem que só falar de agricultura e de coisa que ele já conhece? A gente não pode transcender, a gente não pode falar de química, de reação química, de astronomia, da origem do universo, de coisa que não tem nada a ver com o cotidiano imediato do agricultor, de jeito nenhum. O papel da escola da problematização é partir do cotidiano, partir do interesse, mas de alguma maneira trazer o aluno para conhecer algo que está distante dele. E aí, né, se fosse verdade isso que a gente tem sempre que partir do concreto, do imediato, a gente não quer estudar história, né? A história tem que ser problematizada e com certeza ela tem que ser problematizada trazendo para o presente. Não faz sentido estudar o passado pelo passado, né? A gente não quer saber o que um cientista obscuro da Polônia estava fazendo na década de 20, simplesmente pelo interesse histórico, né? Só faz sentido estudar o que um cientista obscuro que nem conhece da Polônia estava fazendo na década de 20, se a gente conseguir de alguma maneira trazer esse conhecimento e mobilizar questões que vão ser debatidas e que tenham a ver com a vida do estudante, né? Então, a problematização realmente envolve essa questão e muitas vezes a problematização ela pode te puxar para o imaginário, para uma coisa que não tem nada a ver com o imediato concreto. Faz sentido para um agricultor ficar imaginando como que era o Big Bang, como que era, se o universo era quente, se não era. Só que não pode ser assim, ó, esquece aí sua vida, vamos junto pensar como que era o Big Bang. Pronto, ele vai estranhar, né? Tem que ter um caminho, uma questão problematizadora que de alguma maneira parta do que ele já conhece e vá convidando ele para conhecer novas coisas que ele não vivencia. Então, o Paulo Freire, de maneira alguma, fala que a gente tem que ficar só vendo o cotidiano e parar no cotidiano. Ele fala que a gente tem que partir do cotidiano, mas ir para o mundo abstrato, ir para o mundo das ideias e preparar, assim, os alunos para conhecer coisas diferentes do que eles não sabem. E isso envolve todo conhecimento. O Paulo Freire fala disso. A problematização tem que preparar o aluno para saber matemática, que é abstrata, né? Não tem para saber química, para saber física. Ele fala de tudo isso, né, nesse livro. Extensão e Comunicação. É interessante, eu lembrei do método de alfabetização, né? Não é porque você ensinou um pedreiro utilizando as figuras e palavras ali de pá, de enxada, que ele não vai saber escrever o restante, né? Não é verdade. Não tinha olhado por esse lado, não. Bacana. Bom, gente, então, aproveitar que o Fernando chegou e vamos falar do Cosmic, né? Senão não vai dar tempo. Acho que a gente já conversou legal sobre a aula anterior, e aí então hoje a gente tem que debater todos os argumentos dados até aqui. Todo mundo já fez os argumentos da aula 3, então acho que se alguém quiser comentar alguma coisa, mas acho que não tem grande necessidade de debater a aula 3, né? Só se alguém quiser clarificar alguma coisa, mas acho que vocês têm acesso no Drive, né? Quem não tem pode olhar depois, mas tem todos os argumentos de todas as pessoas, e eu já comentei na aula 4 os argumentos de vocês. A aula 4 foi o vídeo que eu gravei segunda-feira, né? E aí tinha os votos de vocês, né? Deu meio que foi engraçado, né? Quase que uma guerra fria, definitivamente não era o objetivo. Primeira vez que isso acontece, mas 2 grupos defendendo os Estados Unidos e 2 grupos defendendo a União Soviética, né? E aí os jurados depois vão dar um parecer, né? Com base nos argumentos todos e tal. E quando a gente terminar a primeira fase hoje, eles vão dizer meio que a ideia aqui não é ganhar e perder, né? Ele é um jogo competitivo, feito para ganhar e perder no ensino médio, mas a gente está longe de querer dar ponto. Tem um sistema de pontuação para os alunos, que entrava na nota e tal, quando a gente estava no ensino médio, mas não vou fazer nada disso, não vou dar pontinho, não. Só vou dizer o que os jurados acharam que foi o voto, quem recebeu o investimento na atividade 3, com base nos argumentos, e aí o que vocês fizeram mais recente, aí com certeza não deu tempo de ver, aí vocês podem falar oralmente agora, cada um apresentar brevemente. Vamos contextualizar então que agora eu sou presidente, eu já fiz minha fala, então a gente está começando a atividade 5. Na atividade 5 vocês têm que votar num cientista.
Então já foi dado o voto no país, a gente tem essa disputa aí, depois os jurados vão decidir qual foi o país que recebeu o financiamento, Estados Unidos ou União Soviética, mas agora eu queria que vocês apresentem, eu li todos os que já entregaram, né, mas apresentem para os outros, porque não deu tempo deles lerem, o voto de vocês da atividade 5. Nessa apresentação, se quiserem retomar brevemente o voto de vocês nos Estados Unidos ou na União Soviética e falar um pouquinho, também pode, mas assim, o objetivo não é a gente ficar distendendo e fazendo debate mesmo, como se fosse aquela coisa de política na réplica, sei lá o que, não importa muito a atividade 3 agora. Acho que a gente pode focar na atividade 5, que é o voto no cientista, para dar tempo de depois fazer a mesma coisa com a atividade 6, né, que é o próximo. O que vocês acham dessa dinâmica? Alguém tem outra sugestão? Quer falar algo mais? Não se sente contemplado? O que vocês acham? A minha preocupação é com o tamanho dos argumentos. Não, mas assim, os argumentos são todos por escrito lá. Então não faz sentido vocês ficarem falando eles inteiros aqui. A aula síncrona é mais para a gente ter chance de conversar. Então você pode fazer assim, ó. Eu votei na França. Ninguém votou na França, por isso que eu estou dando exemplo, né? Eu votei na França. E basicamente meu argumento foi que eu votei na França por causa da ficha tal, e vocês podem ver mais detalhes. Essa ficha fala isso, e vocês podem ver mais detalhes lá no drive, tá escrito, sabe? Então não tem que falar o argumento inteiro. É um resumo, né, pra gente conversar. E para dar chance das pessoas contra-argumentarem, né? Aí vocês podem começar a conversar e tudo mais. Na coisa do país, eu acho que não seria o momento agora. Acho que a gente pode começar com... Não, se bem que talvez seja melhor ir por partes, né? Vamos fazer o seguinte, desculpa, eu falei tudo isso, mas vamos dar 5 minutos, então. A gente tem duas equipes, aí é que vai começar já com um negócio meio de disputa e eu queria evitar isso, mas vai ficar confuso voltar depois, vamos fazer linear. Então tem basicamente 2 duplas que votaram nos Estados Unidos e 2 duplas que votaram na União Soviética. Os argumentos estão todos escritos lá. Então se vocês quiserem 5 minutos, assim, muito rápido, para as duplas que votaram nos Estados Unidos dizerem, assim, um resumão do por que elas votaram nos Estados Unidos. E aí depois a gente passa a palavra, 5 minutinhos para as 2 duplas que votaram na União Soviética falar por que votaram na União Soviética. Aí eu dou um tempo para vocês começarem a atacar um outro aí, né? Aí a gente entra nessa disputa mais tradicional de debate, né? De argumentar, contra-argumentar, mas assim, não vamos gastar muito tempo com isso. Não é o foco da aula, tá? A gente entrar nessa coisa de réplica e tréplica. Mas vou dar um tempinho para vocês então. Depois a gente entra então na atividade 5. Pode ser? Bom, ninguém tem nada contra. Eu acho que pode. Então, vamos começar com os Estados Unidos. Quem votou nos Estados Unidos foi o Yuri Paulo e Viviane e Guilherme, né? Fiquem à vontade aí entre vocês, para quem quiser falar, levanta a mão aí, quem quiser falar primeiro. E aí, vamos dar 5 minutinhos para vocês fazerem um resuminho do que vocês falaram, só para o pessoal relembrar. E quem quiser, né, eu sugiro abrir aí no computador de vocês o drive que tem todos os argumentos de todas as equipes, né? Tá tudo salvo lá em PDF. Posso falar. A minha preocupação é porque tem que abrir o arquivo aqui para eu lembrar os pontos direitinho, né? Que essa foi a primeira atividade. Ah, não precisa, Paulo. Fala por cima. O que você lembra? Assim, você votou nos Estados Unidos por quê? O que tinha de bom lá? Não precisa... Assim, os argumentos certinhos você escreveu já, né? Primeiro a gente buscou a neutralidade na guerra, né, Paulo? A gente não achou um país bom, na verdade. Sim. Porque todos eles tinham seus problemas. Aí a gente buscou um que... Primeiro a gente queria um que não tivesse envolvimento com guerras, revoluções, conflitos, mas não tem. Então os Estados Unidos ele foi provocado, né? O pau estava quebrando lá, aí o Japão foi lá e atacou uma base lá de fábrica de armas dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos ficou bravo e entrou para a guerra. Acabou com a brincadeira, né? Mas o que acontece? Lá estava passando por um momento bom de desenvolvimento econômico, a população também se sentindo bem em relação à questão financeira, poder aquisitivo crescendo. Tinha a questão do maior laboratório, do telescópio do mundo também, que estava lá,
em Monte Wilson, né? E acho que era isso, é uma questão de estabilidade, né? Tá ótimo já, senão não sobra nada pro Tadeu pra falar. Beleza. Guilherme, você tá aí? Na verdade, o que o Paulo falou é o que eu tinha para falar também, né? Mas não tem problema. Lembra, na aula 4 eu já retomei o que vocês falaram, então é o que eu falei, às vezes nem precisava desse momento pra vocês retomarem. É só o pessoal lembrar. Mas tá ótimo, isso aí mesmo. Então vamos dar mais um tempinho, a mesma coisa, só para o pessoal da União Soviética relembrar a gente bem rápido o que eu já falei no vídeo e o que vocês já falaram. Fique à vontade aí, o Nathan e Vinícius, o Vinícius e o Renner tá com suspeita de Covid, né? Acho que é por isso que ele não tá aqui. Então o Piev e os dois Vinícius e o Nathan. Você quer ir, Nathan? Pode falar. Então, a gente votou na União Soviética, né? E aí, principalmente porque a gente fez um processo de descartar os outros países, né? A gente descartou os países neutros, Inglaterra e França, por causa de falta de pesquisa expressiva em cosmologia, basicamente, né? A Alemanha a gente descartou por causa da Primeira Guerra e tudo mais, né? Eles que iniciaram, né? Tá? E os Estados Unidos a gente descartou principalmente porque a expressividade da pesquisa deles era em física experimental e não em astronomia e não em cosmologia. E assim, dando um spoiler, né? Na próxima fase continua sendo a mesma coisa também, né? Então a gente vê que estava certo nesse sentido. Não vale isso. O jogo é para ser jogado como. Não tem viagem no tempo, não. O jogo é para ser jogado ao longo das fases. Eu só tô falando isso porque desconsidera. E também a gente desconsiderou os Estados Unidos muito por causa do imperialismo dos Estados Unidos oprimindo, né, países da América Latina, né? Isso é uma coisa que pesou muito pra gente. E a gente deu o voto na União Soviética, principalmente por causa, devido à Revolução Russa, né? A partir da Revolução Russa a gente tem outro tipo de governo lá, né? Então, tipo assim, eles tinham saído da guerra por conta disso, e porque os artigos acho que do ICE, né? Tinham chegado até a União Soviética e a ideia de cosmologia tinha se difundido bem lá, né? Então foi muito por causa disso. E tem um negócio também que a gente foi contra o boicote, né, da ciência alemã, então os Estados Unidos, Inglaterra e França também pesam nesse sentido. Beleza, quem quiser mais detalhes aí de todos os argumentos de todo mundo, vocês podem ler lá. Então a ideia básica está dada. E o Vinícius, você quer falar rapidinho o seu tinha um argumento interessante lá. Vocês lembram do argumento, Vinícius? Vocês viram o vídeo? De segunda? O Vinícius Piev. Você tá aí, Vinícius? Tô. Então, nós, na verdade, a gente votou no Brasil, eu e o Renner, por causa que não era um país imperialista, todos os outros eram. Mas aí, na verdade, foi o Renner que falou, não, vamos dar um voto, nós vamos ter que dar um voto sério. Aí a gente foi e votou na União Soviética por causa que eles tinham o lema lá da Revolução, guerra não, paz, pão e terra. A gente votou na União Soviética por causa disso. Tinha derrubado o czar lá e estava com o novo governo. Eu achei o voto no Brasil barato, mas realmente não dá certo, né? Porque depois, quando tem que escolher o cientista, não tinha ninguém pesquisando cosmologia no Brasil nessa época, e aí não ia funcionar. E também a gente não fez ficha sobre mas aí já o Brasil, não funcionava. Mas você sabe... Carlos Chagas. Sim, mas aí não é cosmologia, né? Mas aí deu essa ideia, e meus orientandos não faz tempo pra gente fazer, porque depois eu vou falar um pouco sobre... Eu fiz o Cosmic influenciou um monte de jogos, inclusive alguns que a gente vai jogar aqui na continuidade do curso nuclear, que é um jogo inspirado no Cosmic que o André fez para física nuclear. Mas faz tempo que a gente quer fazer um jogo para física do Brasil. Aí daria para essas coisas, não exatamente igualzinho o Cosmic, né? Mas para falar de cientistas brasileiros, o Vatag, o Lattes, e os cientistas da área de biologia e de outras matérias também. É uma ideia muito boa. E quando você olha o mapa do Cosmic, escancara o problema da educação brasileira, né? Que a gente só fala de cientista europeu.
só fala de cientista americano, dá a impressão para o aluno que não tem física no Brasil, que não tem ciência no Brasil, que não é verdade, né? Só não tinha cosmologia no Brasil. O Cosmic, que é um jogo bem específico, né? Mas tinha cientistas importantes de outras áreas, né? Então dá para fazer um Cosmic para valorizar a física nacional. Eu publiquei um artigo ano passado sobre o Gleb Vatagin e as pesquisas dele. Ele até chegou a fazer um pouquinho de pesquisa em cosmologia, mas não ia dar para botar ele no Cosmic, sabe? A gente ia ter uma ficha. E até assim, o Vatagin publicou um artigo em cosmologia, um só, né? Não ia ter a menor graça, né? Não ia ter comparação com o resto. Mas o Vatagin é um físico russo, né, que fundou o Instituto de Física da USP e tal, estava no Brasil quando ele pesquisou cosmologia. Bom, então a gente retomou aí os artigos de todo mundo, e agora eu queria dar um tempinho para vocês se cutucarem, mas sem muita agressividade, né, não pegando muita ideia de disputa do jogo, mas vocês podem começar a problematizar os argumentos um do outro. Vou dar 5 minutos. Em relação a isso, depois a gente parte para a atividade 5. Levantar a mão e pode falar. Microfone livre. Então eu vou problematizar um negócio dos votos nos Estados Unidos, né? Que é a questão de que um argumento que vocês deram é a questão da prosperidade econômica dos Estados Unidos. Né? Só que muito dessa prosperidade econômica que ele tinha era porque ele estava explorando outros países da América Latina. Né? Então, eu queria saber assim, se vocês levam em conta isso ou não na hora de tomar a decisão. Só complementar rapidinho, que é explorando os países da América Latina e vendendo armas para a guerra também. Então tem esse ponto. Nathan travou? Ô Nathan, repete aí, cortou. Acho que ele travou. Bom, então, enquanto o Nathan está travado, eu gostaria de falar. Pode falar, Viviane. Pode falar? Bom, os Estados Unidos, realmente, ele explorou da América Latina, né? Não só ele, como a maioria dos países da Europa. Estados Unidos também, ele enriqueceu também por causa das vendas de arma, né? Que alimentou a guerra, porque até então ele só estava vendendo, não estava na guerra, ele foi obrigado a entrar depois, né? Mas também não tem país que seja isento disso, uma vez que a União Soviética, né, para poder, aliás, para juntar os países, né, foi a partir de guerra e exploração. Né? Não foi uma votação livre, né? E a União Soviética, ela se fechou num regime, vamos dizer, comunista, socialista, né? E muitas das coisas que acontecia ali, ela não partilhava com o mundo, né? Então, você vai investir num país desse, que se fecha dessa forma, que oprime o povo, igual o povo foi oprimido, entendeu? Aí é complicado, né? Eu acho que você está confundindo os períodos. Explica melhor. Como assim? Não estou confundindo, porque a Revolução Russa, ela aconteceu em 1917. E o período aí foi até 1924. Você está falando do regime do Stalin, né? A gente está na primeira etapa ainda. Tipo assim, se você fosse uma investigadora, você nem ia saber disso. Então, querido, entendeu? A Revolução Russa começou em 1917. O período é até 1924. O Vinícius está certo, Viviane. Porque se você vê nas fichas que a gente vai jogar na segunda fase, depois que a gente completar essa atividade, aí aparece o Stalin. Né? O Stalin tomou poder depois de 1924. Então o que o Vinícius falou faz sentido, é meio uma questão de ordem, né? O que você está falando, o regime fechou, mas o regime fechou depois de 1924.
até 1924 ninguém nem sabia quem era Stalin e não sabia que o regime ia fechar. A União Soviética ainda estava negociando com os países capitalistas se ia fechar, se não ia, se ia fazer comércio. Foi ao longo da década de 20, né? E aí tem uma fichinha que fala isso. Na atividade 6, né, aí vale o seu argumento. Na atividade 6 vai aparecer lá uma fichinha da União Soviética falando: o regime fechou, o Stalin tomou o poder, a partir de agora não pode mais entrar, não pode mais sair e tal. Mas no período que a gente está, o Vinícius está certo, é uma questão de ordem, né? A gente ainda não pode falar disso, porque teoricamente a gente estaria jogando isso na época em que a gente nem sabe quem é Stalin ainda direito, né? O Stalin é um secretário do Lenin lá tal, e ele ainda não apareceu na história. Do mesmo jeito, não vale falar, não vamos votar nos Estados Unidos porque eles vão jogar bomba atômica. Não tem nada disso. Os Estados Unidos jogou bomba atômica nenhuma. A gente não sabe disso, né? Isso vai acontecer em 45 só. Então a gente tem que se ater ao que está nas fichas, né? Ao período histórico do que está falando. Mas o resto do seu argumento continua válido, né? É verdade que pelas fichas dá para ver que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, quanto todos os países europeus cometeram atrocidades na guerra, guerrearam, se atacaram, não tem país santo nessa. E foi a base do argumento do Paulo, né? O Paulo começou falando isso: olha, tá difícil aí pegar um país que não participou da guerra, todo mundo participou da guerra, mas eu vou falar nos Estados Unidos porque parece que é o que menos, ele entrou na guerra porque foi atacado e tal. Então, seu argumento é bem válido. Tirando o fato de que falou do fechamento, né? Você pode guardar o fechamento para quando a gente discutir a atividade 6. Esse argumento assim de que foi atacado, não sei se vocês me ouviram, mas os Estados Unidos estavam fornecendo armas, né, durante a guerra para o pessoal que estava guerreando. Então, assim, eu estava ganhando dinheiro dele, assim, que a guerra continue, mas eu vou ficar na minha aqui. Então, não estava livre, mesmo antes dele ser atacado, ele não estava imune a esse argumento de que não estava participando da guerra. E um ponto importante também que eu quero destacar é que o Paulo falou que lá era um momento de bom desenvolvimento econômico, né, porque as indústrias estavam crescendo e tal, né, mas esse acho que não pode ser um argumento essencial, porque não faz sentido você prezar sempre em financiar pesquisas em países só porque eles têm um bom desenvolvimento econômico. Se for assim, você nunca vai financiar países pobres, né? Você vai fazer uma exclusão. E principalmente, por mais que os Estados Unidos era um movimento mais estável do que a União Soviética tinha muito mais pesquisa na cosmologia do que os Estados Unidos. Aí levanta a pergunta, né? Se nos Estados Unidos tinha um bom desenvolvimento econômico, por que não surgiram pesquisas de cosmologia lá, né? Se lá era um bom local. Bom, começar pela fala do Natan aí, eu não acho, acho que uma coisa, não sei, dinheiro não quer dizer que tem que ter pesquisa em cosmologia, até porque pesquisa em cosmologia, eu fico imaginando na época, né? Tudo bem que os ideais da fundação são outros, mas pensando como país, né, é a discussão que a gente tem até hoje, né? Por que a gente tem que estudar cosmologia? Ou então, por que a gente teria que investir em estudos e pesquisas sobre cosmologia? Então, eu não sei se tem muita relação essa questão financeira, se é próspero, teria que já ter desenvolvido pesquisa em cosmologia. Até porque o estudo da cosmologia é algo novo, né? Eu queria saber, assim, por que lá, na União Soviética, tinha tanta pesquisa em cosmologia assim, até considerando o período. Eu vi do Friedman e acho que vi mais um outro lá. Mas a impressão que eu tive, assim, de forma geral, é que não tinha nenhum país, assim, que está bombando cosmologia. Justamente por ser uma área nova, né? Então, talvez eu precisaria até rever as fichas lá para ver se encontra essa quantidade expressiva, né, que foi citada aí de pesquisa em cosmologia. Eu queria colocar uma questão de ordem, né? Um limite do Cosmic. O Cosmic foi feito por mim e mais uns 3 ou 4 pós-graduandos. E aí cada um fez um país em cada fase. E quando eu estava fazendo as fichas de cosmologia da primeira fase, eu peguei a União Soviética. Então tem muita ficha de cosmologia na União Soviética. Vocês não podem levar isso em conta de que
tinha mais, o número de fichas não pode ser uma medida de quanto tinha de pesquisa lá. Porque, por exemplo, tem muito pouca ficha sobre cosmologia na Inglaterra, eu peguei as fichas da União Soviética, outra pós-graduanda pegou as fichas da Inglaterra. E ela não era uma pesquisadora em história da cosmologia na época, né? Então, as fichas, assim, elas não são exatamente rigorosas o quanto que tinha lá. Vocês não podem contar o número de fichas e falar, tinha mais, sabe? É só para dizer, tinha isso. Dá para dizer, assim, que a gente pesquisou razoavelmente bem, a gente é do ensino, né, não é historiador, e que dá uma amostra razoável do que estava acontecendo lá. Mas tem coisas que não estão nas fichas, que a gente não pegou, porque a gente não pesquisou tudo, claro, né, não dava. E tem meio que o fator, assim, às vezes é estético, né? Tem umas fichas que eu achei bonitinha, eu separei em duas. Aí não quer dizer que, só porque tem mais ficha de um lugar, que tem mais pesquisa, entendeu? Mas é bem verdade isso que você falou. Nessa época a cosmologia estava muito começando, em todos os lugares tinha razoavelmente pouca cosmologia. Mas também faz sentido dizer que a União Soviética tinha um certo destaque, né? Por causa do modelo do Friedman, é realmente um diferencial em relação a outros lugares que não teve nada, como o Friedman e as outras pessoas estudando. Tá. Eu não digo pela quantidade. Você vai terminar, né? Pode ser, você tinha outra coisa pra falar. Pode falar, termina depois. Não, é que eu não me baseei na quantidade de fichas, né? Eu baseei mais no sentido de, por exemplo, a relatividade geral chegou na União Soviética trazida por um cara que estava estudando cosmologia, né? Então ele levou para a conferência, fazia reuniões. Aí, nas fichas falam que tinham encontros lá, né? De reuniões para debater, principalmente a relatividade geral, de onde surgiram as soluções não estacionárias do Friedman. Então você vê que tem um ambiente mais favorável para pesquisa e cosmologia do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem ficha nenhuma falando sobre isso. Então, sim, você poderia colocar investimento nos Estados Unidos? Poderia, mas a princípio não tem nada lá sobre cosmologia, né? Comparando com a União Soviética, que já tinha um ambiente ali muito mais favorável. Então esse era o ponto. Sim. É complicado, porque a gente tenta se limitar às fichas e também acaba saindo um pouco fora, mas assim, tudo bem, é o que eu tinha falado no início, né? Difícil, eu, na verdade, não achei nenhum país bom. Sobre só mais 2 pontos, mais 3 pontos. Tem que agilizar aí, Paulo, senão a gente não termina. Sobre a questão do imperialismo, né? Parece que assim, os países malvadões, né, e tal. Tem que lembrar que os Estados Unidos foi uma colônia por muito tempo, né? E eles sozinhos, né, conseguiram se desvincular de aí sim um país que tentava ser ali um explorador e tal. E né, construíram o que construíram aí. Claro, sempre vai ter briga. Agora, para a União Soviética, o que pegou? Tinha acabado de estourar uma revolução. Você quer fazer um investimento em pesquisa. Pesquisa não é 1 ano, 2, 3. Pesquisa são muitos anos. Quais que são as garantias que vocês têm de que não vai ter uma reviravolta lá? Entendeu? Quais são as garantias que vocês têm de que o povo vai gostar do que aconteceu ou, né, se os poderosos não irão voltar? Porque a gente tem que se limitar àquele período. Então, é muita tensão, é muita instabilidade. E isso, né, quanto a isso, os Estados Unidos, por estar mais afastado, por ter mais poder econômico, pode garantir. Então, até uma pergunta que eu gostaria. E o Vinícius Henrique falou que os Estados Unidos foi a favor do boicote. E, como o McDonald's, o Alexandre disse lá no vídeo, realmente tem um entendimento ambíguo. Então, não dá para bater o martelo se foi ou não. Mesmo que alguns cientistas tenham apoiado, o que o presidente da época sinalizou é de ser contra. E aí, assim, claro, quais que são os motivos, né? A gente pode discutir, mas pode ser deixado de lado também, porque institucionalmente eu vejo isso como bom. Por mais que os Estados Unidos odeiem a Alemanha, quer queimar todo mundo lá, mas de forma oficial ele fala, eu sou contra. Então, isso eu vejo como positivo.
E é isso, velho. Agora, sobre financiamento de armas, eu acho que está tendo confusão também, porque os Estados Unidos, bom, não tenho muita certeza não, mas acho que ele bombou no financiamento, foi na Segunda Guerra, não na Primeira. Teve fornecimento e tal, mas Eu acho que para não. enriquecer, eu acho que foi na Segunda. Acho que não importa muito a gente entrar nessas questões. Eu até vou cortar o papo aqui sobre a atividade 3, porque vocês viram que no começo eu queria dar 5 minutinhos, justamente porque o que importa é a gente chegar na atividade 5, né? E eu acho que está suficiente. Vocês podem, depois na continuidade, todos os grupos que quiserem. Isso aqui vai estar gravado, né? Os jurados vão dar o parecer com base nisso, mas vocês podem mandar um comentário adicional, todos os argumentos que vocês queiram por escrito, que não deu tempo de fazer oralmente aqui, se vocês quiserem adicionar alguma coisa. Né? Mas acho que não tem necessidade, acho que já está bem colocado, a gente já está meio que ampliando coisas que já foram escritas lá, né? Acho que os jurados podem fazer a decisão da atividade 3 com base no que está escrito, que já foi bem argumentado. Os Estados Unidos realmente ganham muito mais dinheiro na Segunda Guerra Mundial do que na Primeira, mas eles já estavam ganhando na Primeira, né? Eu acho que eles foram o país que mais se deu bem na Primeira Guerra Mundial, porque eles entraram só no final, e eles ficaram vendendo para os dois lados. Aí, no fim, eles entraram e se deram muito bem depois da Primeira, né? E se deram melhor ainda na Segunda. Eles já eram a maior potência mundial no período entre guerras, e depois da Segunda Guerra Mundial, aí que eles ganharam muito dinheiro mesmo, né? E a União Soviética também, e daí que veio a Guerra Fria, né? E dividiu o mundo, a União Soviética ganhou, e os dois foram completamente imperialistas, né? Os dois dividiram o mundo no meio, metade explorou um lado, metade explorou o outro. Então, realmente, não vejo muito nessa briga aí de Guerra Fria, não tem muito sentido ficar falando que um lado ou outro foi mais imperialista ou menos imperialista. Pode falar, Viviane. Eu ia falar para o Paulo que foi na Primeira Guerra mesmo que despontou, entendeu? Que ele, como potência econômica, que depois, no Entre Guerras, ele que financiou a reconstrução, né, de vários países. E na Segunda Guerra, ele lucrou também. Só que aí veio a crise de 29, né, que deu uma abalada nos Estados Unidos e no mundo, né? Mas, vamos dizer assim, eu acho que o que se deu, em termos assim, se alguém se deu bem na Primeira Guerra foi os Estados Unidos. Com certeza. Isso aí a gente já pode falar tranquilamente, né, que foi em 1919, né, que terminou a guerra, então a gente pode falar bem. A crise de 29 já não vale, hein? É spoiler. Do segundo período que a gente ainda vai chegar. Porque o nosso período é de 25 a 31. Bom, então vamos lá agora para o voto do cientista. Deixa eu pegar aqui no Drive o voto da atividade 5 de vocês. Bom, o grupo Relatividade votou no... falem vocês, vai. Digam aí em que cientista vocês votaram, cada um de cada vez. Pode levantar a mão, quem quiser começar. O grupo Quântica votou no Friedman. O grupo nuclear votou no Slipher. Relatividade votou no Einstein. E vocês, Vinícius, quem vocês votaram? O Alexandre, a gente ainda não fez essa atividade, ainda não fez, mas... Então vocês não participam dessa, mas vocês podem só comentar o que quiserem. Quer dizer, vocês não, o Renan não está aqui, você pode só comentar, né? A gente já tinha falado que ia votar no Carlos Chagas, mas como também vocês não iam aceitar, a gente vai então votar... vocês não participam, você só comenta os comentários dos outros, né? Porque não faz sentido votar no Carlos Chagas, porque o jogo é sobre cosmologia. Então vamos lá, gente. Se vocês quiserem começar contra-argumentar sobre o cientista dos outros, ou falar algum argumento, começar a argumentar, o microfone está aberto aí, podem falar à vontade. Vai lá, Guilherme, pode falar. Bom, de todas as cartas que a gente estava vendo, com base nos Estados Unidos, a gente tem bastante cientistas, né? Só que a gente escolheu o Vesto, o Slipher, né?
por causa de um modo geral, por causa das contribuições dele com relação aos aglomerados, às nebulosas. Então, apesar de, no momento, eu não sei se a gente pode encarar isso como tipo, em totalidade a astronomia, né? Que a gente está discutindo sobre cosmologia. Mas eu acho que um passo para a gente investir em cosmologia seria através da astronomia, porque é um ramo, certo? Então a gente votou nele, de um modo geral, foi por causa disso, por causa das nebulosas, e aí vem aquela questão do espectro que ele fez anteriormente, né? Mas, de um modo geral, é o redshift e o blueshift, que aí a gente vai caminhando e vai percebendo que toda aquela ideia, por exemplo, do universo estático, o Slipher vai contribuir bastante com isso, com relação ao movimento lá. No caso, acho que ele estudou o aglomerado, a nebulosa, né, que depois descobriram que era Andrômeda e estava se aproximando e tudo mais. E com isso, por exemplo, a partir desses estudos de Slipher, aí tiveram diversos outros estudos, como, por exemplo, Hubble, que aí descobriu que já eram as galáxias, não eram exatamente nebulosas e tal. Então, eu acho que foi por isso. Então, o estudo que ele teve ali, essa contribuição que ele teve, que ele fez, acho que possibilitou muito a gente entender e continuar estudando aí sobre cosmologia. Então, de um modo geral, a gente acha que ele é uma boa pessoa para a gente investir por isso. Quer adicionar alguma coisa, Viviane? Não, é que o estudo dele influenciou muitas outras linhas de pesquisas, né? Também teve essa questão do Hubble e também as medidas dos redshifts, né? Possibilitou o De Sitter, né, continuar a pesquisa, desenvolver a pesquisa com base nessas medidas, e daí veio o universo que não é estático, né? É isso. Sobre o Slipher eu não tenho nada a contrapor, até porque eu achei que eles fizeram uma pesquisa muito além das fichas, né? Então, aí, na verdade, a única crítica é essa, né? Que eles usaram muito além da ficha, mas não uma crítica no sentido de pesquisa é muito legal, né? Mas para o jogo eu não sei se pode fazer esse tipo de coisa. Agora, Aí depende do professor, né? Eu não falei nada, então não posso nem ser a favor nem contra. Quando a gente jogou, no ensino médio podia pesquisar no Google. E esse foi, aliás, um dos principais dados de pesquisa que eu tive. Foi de que, mesmo a gente dando as fichinhas, a gente tentando ensinar o cuidado com rigor, com as fontes, os alunos insistiam em jogar no Google e pegar umas fontes históricas muito ruins. E por mais que o jogo fosse feito para fazer eles tomarem cuidado com as fontes, e não botar aquela coisa dos grandes gênios e sei lá o que, no fim, eles ainda jogavam lá e viam no Google, o Hubble descobriu a expansão do universo em 1929, que é um erro, né? E eles usavam esse argumento, a gente tinha que ficar, não, gente, o Hubble não descobriu a expansão do universo em 1929 e tal. Vê na fichinha, lá tá explicado melhor e tal. Então a gente teve uma grande dificuldade, o Google atrapalhou pra caramba o jogo, né? Porque os alunos insistiam em usar o Google e não as fontes que eram mais confiáveis, tá? Então eles cometiam muitos erros nos argumentos, porque eles queriam pesquisar fora. então beleza. Então, assim, a escolha deles eu acho boa também, assim como a nossa, né? O Friedman. O Einstein a gente não escolheu, a gente também acha ele é uma escolha boa, mas nós tivemos dois motivos para não escolhê-lo, que são os seguintes. O primeiro é que, pelas fichas, ele era o precursor ali do modelo cosmológico estacionário. Então, o que nos pareceu? Que ele, talvez pela expedição lá de 19, que o Edson liderou para ir lá buscar evidências experimentais para corroborar, né, a teoria da relatividade geral, e depois disso que ele propôs seu modelo cosmológico, né,
Aí, talvez pelo sucesso da relatividade geral, parece que ele assumiu um status muito grande e ele teve um apego muito grande pelo modelo cosmológico dele. Portanto, até que ele tem aquela postura inadequada quando ele vai corrigir o trabalho do Friedman, que apresenta o modelo cosmológico não estacionário, que ele meio que deixa o trabalho de lado, vai fazer a viagem dele, mesmo depois que ele vê que o Friedman tinha acertado as contas estavam corretas, ele fala que tem importância as contas tá corretas, mas fisicamente não faz sentido nenhum. Assim. Então ele tinha um ataque pessoal a modelos o que nós achamos, né? Ele tinha ataques pessoais a modelos cosmológicos que não eram estacionários, talvez para sustentar a visão de mundo dele, que já é aquela visão de mundo que vinha da física newtoniana. E embora ele tenha rompido com a física newtoniana no sentido. Né? E o outro ponto é o argumento ad hoc que ele usa na hora de sustentar justamente a visão dele de mundo. Né? Ele coloca a constante cosmológica para fazer com que o universo, no seu modelo, seja estacionário. Então, são esses dois pontos que nós levamos para não escolher o Einstein. Como é que é, né? A gente, né? Nessa aqui eu acho que não vai apanhar. Então, na verdade, assim, o jogo ele fala muito do Einstein, né? E aí eu tava querendo escolher outro sem ser o Einstein, sabe? Mas o Einstein aparece toda hora. E eu gosto dele, né? Eu assisto, eu tenho uns livros dele aí, que as séries lá, eu gosto dele, mas eu concordo com que ele foi cabeça dura mesmo em alguns momentos, porque, na verdade, a gente estava avaliando um perfil, aquele perfil, assim, mais neutro, assim como países, né? O cara mais neutro, mais pacifista, e ele tem uma história muito bacana, né? Isso aí a gente não pode negar que a história de vida dele é muito legal. Então, tanto que eu cito isso no meu argumento lá, cara resiliente, né, foi perseguido, passou por 2 guerras, só que ali era só a primeira ainda, tudo bem, mas eu concordo quando vocês apontam a postura dele, que realmente não é uma postura legal. Eu estava até pensando em contra-argumentar assim, bom, o Fernando é que comentou, né, eu esqueci o nome da figura do Fernando ali no jogo, mas comentou sobre a postura dogmática, eu achei, às vezes, um dogma assim, um pouco até forte, né? Dá até um sentido meio religioso para o negócio, mas, assim, às vezes pode ser bom também, né? Porque ele é muito apaixonado pela ciência, né? Então ele defenderia a ciência assim, a qualquer custo. Mas não colaria, não. Então, aí, assim, eu quero aproveitar para fazer uma outra crítica para o jogo. Porque nós queríamos até mudar o cientista, mas o jogo não dá essa oportunidade mais. Porque na terceira etapa é para poder votar em outro país. E aí vem um outro problema. Na terceira etapa fala de um monte de cientistas, uma porrada de cientistas e muito pouco sobre o país. Então, a terceira etapa seria ótima para poder avaliar outros cientistas e não um outro país. Mas é isso aí. Agora, toda fase você vota num cientista num país, Paulo. Na atividade 9, vocês vão votar de novo em outro cientista. Entendeu? Atividade o quê? 9? É que a gente vai fazer... O ideal era para a gente fazer isso uma semana, né? A gente está fazendo mais rápido porque não tem esse tempo todo. Mas o jogo dura um bimestre. Então, na atividade 3, a gente votou no país. 4 é aula. É organização do conhecimento, né? 5 a gente volta no cientista. Aí 6 que a gente vai fazer hoje, a gente volta no país de novo. Aí 7 e 8 eu daria a aula. Aí a 9 seria no cientista de novo, da segunda fase. Dá para ver isso numa matriz 3x3 que tem lá no site do Cosmic. Pensei que estava encerrando. Pensei que tinha encerrado. Então dá tempo. A gente vai parar, sim, porque tem outras coisas para ver no curso, né? A gente não pode ficar o bimestre inteiro jogando o jogo. Aí eu vou dar como lição de casa, valendo um mês para vocês terminarem,
E aí vocês vão votar ainda na atividade 9, né? Eu vou botar lá no campus depois. Tá. Os trabalhos finais, para vocês terminarem as coisas, tá? Mas aí vai ser sem debate, é síncrono, né? Vai ser para fazer cada um por si, em casa tal, e mandar escrito, né? Mas só para registrar os 2 nomes que foram apresentados aí, eu gostei, eu cheguei a considerar os 2 nomes. Eu só optei pelo Einstein pelo excesso de informação dele mesmo. Bom, acho que todo mundo falou, né? Vocês falaram a favor do Friedman contra o Einstein, a favor do Einstein, o Slipher, ninguém falou nada contra ele. E só quem defendeu a favor. Então é isso, né? Terminamos. Acho que tem elementos suficientes aí para os jurados definirem, então, o que a fundação definiu, qual vai ser o país financiado na atividade 3, e depois definir também qual foi o cientista escolhido na atividade 5. Vamos agora, então, para a segunda fase. Agora sim, o tempo passou, a gente está como se fosse, então, mais ou menos aí 1931, de 25 a 31. Agora pode falar do Stalin, pode falar da crise de 29, pode falar de um monte de coisa que aconteceu nas fichas do período de 25 a 31. E aí agora, acho que poucos entregaram, mas a ideia seria vocês votarem num país. Quem conseguiu terminar o país a tempo da segunda etapa? E quer falar? Eu e o Nathan terminamos. Fizemos hoje. Aí, em relação aos países, né? A primeira coisa que eu queria falar é que eu achei essas fichas da segunda etapa meio estranhas, assim. Eu tive a impressão que teve talvez um rigor maior para fazer as fichas da primeira etapa. Teve umas fichas meio estranhas, tipo, as fichas da França são meio estranhas. Fala muito pouco de França nas fichas da França. As fichas da União Soviética não tem data direito, é muito esquisito isso, né? Isso aí. A gente teve muito mais tempo para fazer as fichas da primeira fase, as da segunda foram bem mais corridas. E o negócio da França foi erro meu. Ninguém votou na França, nem afetou muito aqui, né? Mas eu o tempo todo achei que foi uma gambiarra que eu era contra, mas a galera do grupo me fez fazer isso. A gambiarra que a gente fez foi o seguinte: o Lemaitre é belga, mas eu queria botar Bélgica, mas ninguém queria botar Bélgica, sabe-se lá por quê? Acho que porque a França é maior no mapa, sabe? Essa coisa de tabuleiro de War ainda que eles estavam na cabeça, porque o jogo foi sendo feito e era para ser uma coisa diferente do que foi. No fim ele saiu menor do que a galera estava almejando que seria o jogo, né? Então o jogo foi sendo discutido e já foi aplicando e acabou saindo meio atabalhoado. E aí não tem um argumento racional de por que não tem Bélgica e tem França, mas foi o argumento que ganhou lá na prática. E então na prática o jogo é feito para você falar, no começo eu esqueci de falar, que você pode considerar o Lemaitre belga como parte da França, porque ele fala francês, sabe? Então é por isso que tem muita coisa da Bélgica na França. França e Bélgica é a mesma coisa, eles são meio que... E os países neutros também é a mesma coisa. Os neutros eu expliquei para vocês, né, no começo, só relembrando. Os neutros não existiam como unidade, né, mas os neutros juntam gente de todos os países que eram neutros, né, tipo Dinamarca, Hungria, lugares que não tem nada a ver um com o outro, mas só para efeito do jogo, para não ter país demais, a gente juntou eles todos. Então isso é uma questão de simplificação didática mesmo, sabe? Didática não, simplificação lúdica, para dar o número certo de fichas de cada país e ter onde andar no tabuleiro e tal. Ah, não. Eu lembro que eu até falei com o Nathan, e a gente pesquisou para ver se na Bélgica falava francês, para ver o que era que estava acontecendo. A gente foi pesquisar se o Lemaitre era da França, né? A gente ficou super confuso em relação a isso, né? Tanto que quando a gente faz a avaliação lá da França, até foi essa parte que eu escrevi essa parte, aí eu critiquei um pouco disso, assim, que eu não entendi direito qual que era das fichas da França, né, no caso. Aí, mas basicamente a gente escolheu os países neutros, né, a gente considerou que só não tinha nenhum argumento contra os países neutros, né. A gente viu bastante pesquisa expressiva, né, na área da astronomia dessa vez, mas era uma área que já estava se relacionando mais, né, com cosmologia, que tem a questão do redshift, dos desvios espectrais, que tem uma relação ali com o fenômeno de De Sitter, que já linka ali com cosmologia, né? E aí tem toda a questão de muitos cientistas influentes lá, né? O De Sitter, por exemplo, também.
nos pareceu também um país muito interessante porque tinha um desenvolvimento de teorias diferentes, né? Tipo, dar o exemplo da teoria da luz cansada lá, e também a gente ressaltou a questão que eles tinham um grande acolhimento de cientistas de outros países. E aí eu acho que, juntando isso tudo, a gente optou por votar nos países neutros dessa vez. Eu pulei, perdi alguma coisa aí, Nathan? Não, acolhimento no sentido do Bohr, por exemplo, né, que ele orientou um monte de gente na parte de quântica, né, e que levou na construção da mecânica quântica. Haviam aqueles debates dele, do Heisenberg, né, uma galera. E a gente pensou que se a gente financiasse eles também na parte de cosmologia, né, poderia ter esse acolhimento e desenvolver a área da cosmologia de maneira tão grande quanto aconteceu com a quântica. Então esse é o... Mas é isso, basicamente. E a questão também que estava tendo um grande debate ali, né, na questão do modelo estacionário e não estacionário, né, do Lemaitre e do Einstein do Lessig, né? Aconteceu isso também e a gente achou isso bem favorável. Sim. Só repetindo aí, né, para o Paulo, os países neutros, então, é Dinamarca, Holanda, Hungria, todos os países que meio que sobram, né, que não são os outros, e que estavam neutros na Primeira Guerra Mundial. Não era nem os aliados, que era a França, Inglaterra e Rússia, e nem a Alemanha e seus aliados. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, era aliada do Império Turco e do Império Austro-Húngaro. E na Segunda Guerra ela ficou aliada da Itália e do Japão. E aí, gente, quem mais quer falar? Bom, a gente manteve nos Estados Unidos, né? Agora mais do que nunca, porque a Alemanha estava se recuperando, né? Muitos países estavam se recuperando, né? A União Soviética estava fora do páreo, porque uma vez que a Fundação Rockefeller é americana e os Estados Unidos tinham esse problema com a União Soviética, não tinha sentido eu indicar esse país para receber algum tipo de prêmio, né? Então, nessa história toda, sobrou, vamos dizer assim, a França, né? E a Inglaterra, mas eu preferi manter mesmo dentro dos Estados Unidos, até mesmo porque as pesquisas estavam indo bem, estavam recebendo, vamos dizer assim, outros cientistas para estudar, né? Como foi o caso do Lemaitre, e foi por isso. Legal. Eu falei besteira, vocês também mandaram, né? Todo mundo mandou, só o Vinícius Pieve e o Renner mesmo, que não estão excluídos do jogo, né? Não mandaram nada. Então, pode falar, Paulo e Yuri, o argumento de vocês é nos Estados Unidos também, né? Desculpa que eu confundi os botões. A gente manteve nos Estados Unidos, assim, só antes de começar, basicamente pelos mesmos motivos que a Viviane colocou aí, né? Vários cientistas importantes estavam lá, né? Então, o caso do Hubble, eu coloquei o nome deles lá, não estou com a ficha aberta aqui, mas o próprio Lemaitre passou um tempo lá também, e acho que um é Knut, esqueci o nome dele. É o que fez estudo sobre nebulosa, eu acho, distâncias e tal. Knut Lundmark. Só que esse aí é uma zica, hein? Ele não era... Aí ele foi estudar nos Estados Unidos, mas ele era dinamarquês. Mas foi para lá, né? Então, assim, aí a Alemanha continuou excluída, porque era um caos total, apesar de bons nomes que tinham lá, mas... Aliás, o Lundmark é sueco, é dinamarquês, não, mas também é dos neutros, né? É sueco. E a União Soviética também, pelos mesmos motivos, e
pelo visto a coisa deu uma piorada, porque o pessoal lá, os cabeças, depois que o Lenin morreu, eles acabaram se separando. O Trotsky foi expulso de lá. Inclusive tem uma série dele na Netflix muito boa, tá? A gente pode assistir. E é isso. Agora, sobre os países, a escolha do grupo do Natan e do Vinícius, eu não escolhi, na verdade eu não vi dessa forma, né, países neutros, né? Não sei nem se poderia indicar, porque aí no caso seria mais de um país, né? E aí não. Eu acho que eu vi a regra desde o começo, não, era uma das possibilidades de votação. Entendi, não, eu não vi dessa forma, então, e aí por isso que eu perguntei se países neutros era a Dinamarca, porque eu acabei viajando, né, nesse sentido. E aí foi uma coisa que eu coloquei lá, que a gente colocou no nosso argumento, que a Dinamarca já recebia financiamento da fundação, né? E se não fosse isso, certamente seria a nossa escolha. Só por isso mesmo que a gente não escolheu lá, aí a gente manteve nos Estados Unidos. Bom, legal. Eu não vou dar mais tempo, porque já está acabando o tempo já, a gente só tem 15 minutos, é melhor a gente conversar um pouco sobre o jogo e o que vai vir semana que vem. O Fernando está aí, né, para falar sobre a continuidade. Agora viria as atividades 6 e 7, eu vou gravar vídeos para vocês e deixar, para vocês assistirem quando puderem e tal, e vou dar um mês para vocês terminarem o argumento da atividade 9, que é curtinho também, é só escrever em qual cientista da segunda fase vocês votariam, mas aí é bem importante ter tido as aulas 7 e 8 para vocês votarem no cientista. Porque como vocês viram bem, né, nessa segunda fase, agora começa a aparecer uma porrada de gente, e aí você tem que começar a entender um pouquinho mais do que eles fizeram. Esses caras todos aí que foram citados, o Lundmark, o Slipher, sei lá o que tal, eu vou explicar o que... Basicamente, todos eles estavam tentando estudar o modelo do De Sitter e entender o que era o efeito De Sitter. E aí eu até falei aqui, né, um dos resultados do jogo é que quase todo mundo, se jogar no Google, vai ver lá, o Hubble descobriu a expansão do universo em 29. E essas duas aulas é basicamente para mostrar que isso não é verdade. O Hubble e mais essa porrada de gente, estava todo mundo investigando o que foi votado lá na primeira fase, né, o que o pessoal dizia, o que o Slipher já estava estudando desde 1914, outras pessoas continuaram aprofundando os estudos, né, então todos esses citados, Lemaitre, Eddington, De Sitter, Lundmark, o Silverstein, o Hubble, estavam todos querendo entender o que tem a ver com o modelo do De Sitter, que era um dos modelos cosmológicos, o que é esse efeito De Sitter que aparecia no modelo De Sitter, que era estático, que tem a ver com os redshifts. Então é uma aula mais técnica, os alunos até fazem um gráfico de lei de Hubble e colocam, traçam o coeficiente angular da reta, enfim, uma parte mais de aprender conceito mesmo, né, de cosmologia, entender como é que se chegou na lei de Hubble. Então eu vou gravar a aula sobre isso, né, usando os roteiros das atividades 7 e 8 para vocês, vai ser uma aula assim, mais positiva, e aí vai ficar para vocês assistirem fora, e aí vocês têm então um mês para entregar um relatório final, que é basicamente juntar todos os argumentos de vocês, e aí mais uma coisa também meta-aula, né, não só atuar como jogador, como aluno, mas vocês fazerem um balanço, né? O que deu para aprender sobre a natureza da ciência, de conceito de cosmologia, de conceito de história, para que serviu esse jogo, né? Meio que tentar sintetizar os objetivos, ver se foram atingidos ou não, e dar sugestões de como podia ser atingido melhor. E aí, a partir de agora até o fim do curso, a gente vai basicamente ver como o Cosmic foi adaptado pelos meus alunos de C, mestrado e tal, para ensinar outros conceitos. E a gente fazer um balanço daqui para frente, né? Não hoje que não vai dar tempo, das limitações, são muitas do Cosmic, né? O Cosmic foi o primeiro, eu acho que foi muito bom em vários sentidos, abriu vários caminhos, mas o Cosmic tem um monte de furos. Muitos deles vocês já perceberam, já falaram aqui, né? Ele tem um monte de defeitos, e aí os novos jogos foram basicamente tentando melhorar alguns desses defeitos, ou não são bem defeitos, né? Ele é muito desfocado, né? Muito aberto, muito amplo. Ele é bom para começar. Por isso que eu gostei de começar jogando com vocês. Aí ele abre um panorama para a gente ver mais ou menos qual era o contexto de todas as teorias que estavam sendo desenvolvidas, né? Relatividade restrita, geral, quântica e cosmologia. Aí a partir daqui a gente vai começar a estudar mais detalhadamente todos esses conceitos, depois esse panorama geral que dá um pouco de quem eram as pessoas que estavam desenvolvendo essas teorias e por que elas estavam fazendo, o que estava acontecendo no país na época, né? Então ele é bom para ter essa visão geral.
Agora a gente vai começar a aprofundar. Então a próxima etapa vai ser com o o Fernando, falando um pouco mais sobre a relatividade geral, né? A história da relatividade geral aí nas próximas 2 semanas. Depois a Maria Emília vai mostrar uma narrativa dela sobre cosmologia, que seria agora essa do Fernando, mas acho que a do Fernando casa melhor com o Cosmic. A da Maria Emília não é histórica nesse sentido de falar das guerras mundiais, tá? Não combina tanto. Então acho que a da Maria Emília passou que era para ser o fim da unidade de cosmologia, ela passou para o final de outubro, e aí as próximas semanas a gente vai ficar com as atividades do Fernando. E aí depois a última unidade é quântica e nuclear, né? E aí meus alunos que fizeram um jogo inspirado no Cosmic também, mas mais simples, mais fácil de levar para o ensino médio, sobre física nuclear, a gente vai jogar o jogo deles, que é simplesinho, vai precisar só de uma aula, bem mais simples que o Cosmic, bem mais fácil, né? Bem mais feito para levar de fato para o ensino médio. E quem tiver mais curiosidade sobre como foi o Cosmic em sala de aula, tá? Geralmente eu discuto isso mais no curso de História, mas tem um vídeo lá no campus virtual, que foi uma palestra que eu dei na Unirio, comentando mais a parte de pesquisa, doutorado, como foi com os alunos do ensino médio e tudo mais. Tem na tese, né? Mas tem uma apresentação minha, uma aula minha lá na Unirio, que eu dei ano passado ou esse ano, não lembro direito, comentando os dados e quais foram as visões de ciência que eu investiguei, o que aconteceu, né, quando os alunos da educação básica jogaram. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o Cosmic antes de eu passar a palavra para o Fernando? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu tenho uma curiosidade. Uhum. Eu queria saber quais foram as fichas que você fez na segunda etapa. Olha, eu acho que eu fiz... Não lembro, preciso olhar de novo. Mas eu acho que eu fiz principalmente as do Lemaitre e do Eddington. Eram as mais importantes, né? E as que tinham a ver assim, com conhecimento de cosmologia, em geral, foi eu que fiz. As que eram, assim, sobre arte, sobre coisas mais nada a ver, aí foram os outros pós-graduandos. Né? Entendi. E as da União Soviética não tem, porque realmente não tem o que dizer sobre, né? A União Soviética é meio uma... Enfim, tem muita ficha na primeira fase, aí o Friedman morre, e aí tem um período ali de turbulência, né? O Stalin fecha o país e não acontece nada de ciência nesse período da União Soviética, né? Na segunda fase, porque tá tendo uma puta turbulência, não dava tempo de nem comer direito, quanto mais de fazer ciência. Né? Então teve um período bem complicado para a ciência ainda nesse período revolucionário. Uma coisa interessante é que você coloca uma cientista que estava sendo orientada pelo Friedman, ele morre, ela passa a ser orientada. Eu e o Vinícius, nós tentamos procurar o nome dela no Google, não acho o nome dela. Não, eu fiquei super curioso até porque a gente sabe muito pouco, né, sobre a história da ciência soviética e tal, e cosmologia, mas realmente, não só na União Soviética, mas no mundo inteiro, entre a década de 30 e a década de 60, a relatividade geral e a cosmologia passaram por um período bem difícil, assim. No mundo inteiro as pessoas pararam de estudar física teórica e só em poucos lugares do mundo continuou se estudando assim, mas sabe, o Einstein ficou muito isolado lá nos Estados Unidos. Ele conversava com os dois caras lá de Princeton, o Robertson e esqueci o nome do outro cara, do Caltech. Era meio que, sabe, as únicas pessoas nos Estados Unidos que falavam de relatividade geral. Foi só na década de 60 que a cosmologia deu um boom de novo. E todo mundo começou a se interessar por relatividade geral, por causa dos quasares, de buracos negros, essa geração do Stephen Hawking. Mas esse período aí, eles até falam na história da relatividade, é um período de baixa mesmo, né, de seca. Todo mundo foi estudar quântica, estado sólido, essas coisas assim, e ninguém mais estudava física teórica e cosmologia e relatividade da década de 30. Então isso começou a ser sentido na União Soviética, mas apareceu nos outros países também, né? E aí também é por isso que tem pouca ficha de tudo quanto é país no período de 25 a 31. As poucas que tem é ali os caras que já apareceram na primeira fase. E muita ficha de astronomia, né? A astronomia continuou forte, né? Que era o forte da astronomia observacional, experimental lá nos Estados Unidos e nos países neutros. Não é à toa que vocês votaram nos dois. Né?
Mais alguma coisa, gente? Bom, então, Fernando, faz favor, apresenta aí para o pessoal o que a gente vai fazer semana que vem, o que eles têm que fazer e tal. Já está lá no campus virtual, né? Mas dá uma palhinha para a gente. Então, beleza. Então, pessoal, é mais ou menos isso aí que o Alexandre comentou, né? O meu trabalho, ele segue mais os passos do Eddington, né? Então, um pouco das motivações dele com relação à teoria da relatividade geral. E é interessante isso que o Alexandre falou, que agora me virou uma chavinha aqui também, porque o Eddington meio que, depois da expedição, ele trabalhou um pouquinho com a relatividade, mas ele virou a chave para outra coisa também. Meio que virou a chave para a tal de teoria de tudo, né, do tudo. Enfim, era um primeiro ensaio de tentar juntar a quântica com... no fundo ele está trabalhando com relatividade também, mas era um negócio mais viajado. Mas a ideia da proposta é seguir um pouquinho dos passos do Eddington com a teoria da relatividade geral, né? Então, entender o que, de certa forma, motivou o cara a ir trabalhar com a relatividade geral, né? E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de narrativas. Então, eu usei uma narrativa que foi produzida por um pessoal lá da USP, né? Pela Flávia, pelo Danilo, pela Sofia, são colegas do Alexandre lá, que era do seu tempo de mestrado, doutorado, né, Alexandre? Enfim, eles produziram uma narrativa que discutiu um pouco alguns aspectos mais sociais e mais extracientíficos ali por trás da teoria da relatividade, discutindo um pouco o conceito, o que estava acontecendo no momento. É uma ideia, é um cosmic mais numa linha um pouco mais narrativa, né? E aí, e meio que para complementar essa narrativa que segue o Eddington, eu fiz uma narrativa contando um pouco da relatividade no Brasil também, né? Qual que é a ideia? A ideia é contar a história da relatividade até a expedição do eclipse, que trouxe lá as primeiras evidências experimentais, né, daquilo que Einstein tinha proposto. E aí, enfim, essa observação desse eclipse aconteceu lá na Ilha do Príncipe, na África, e aconteceu aqui no Brasil. E aí, como já tinha essa narrativa produzida, né, do pessoal que foi para a Ilha do Príncipe, né, do Eddington, eu produzi uma narrativa também contando essa história a partir do Brasil. Então, essa narrativa já está lá no Moodle, não, enfim, no portal lá. E aí, enfim, a ideia para a próxima aula é que o seguinte, como é que chama? Classroom, né? E aí, a ideia para a próxima aula é que, vocês deem uma lida na narrativa, e aí vocês vão observar que essa narrativa, ela é interrompida, né? Ao longo da leitura do texto, você tem algumas questões que interrompem essa narrativa, né, convidando vocês a refletirem a respeito de determinados aspectos. Então, é o que eles chamam de pense, né? Então, ele descreve um determinado contexto e aí ele interrompe, ele pense, né? Então, sei lá, o que você faria se você estivesse diante de tal situação, enfim, né? Então, a narrativa ela vai sendo construída mais ou menos dessa forma. Então, a ideia para a próxima aula é ler essa narrativa, né, dar uma olhada nos pense. Então, a narrativa foi dividida de forma que todo mundo tem que responder alguns pense e os outros serão divididos para que os grupos respondam, sabe? Então, são 4 penses que todo mundo tem que responder junto, ou melhor, antes disso, né? Ao total a gente tem 14 penses na narrativa, né? Desses 14, 4 todo mundo tem que responder, e o restante, né, os outros 10, eu vou tentar dividir igualmente em grupos, né? Então, a gente vai usar esses grupos que vocês montaram agora para jogar o Cosmic, né? E aí eu vou dividir esses pense, e aí a ideia seria que vocês trouxessem esses pense nesses grupos para que a gente possa discutir em sala de aula. Então, a ideia seria que, sei lá, vai ficar 2 ou 3 penses por grupo, e aí vocês trouxessem na sala de aula, na forma de uma apresentaçãozinha mesmo, né, para que a gente possa discutir isso na próxima aula. Então, uma apresentação curta, coisa de 5, 10 minutos, apresentando o trechinho que vocês leram da narrativa, né, e respondendo aqueles penses, né, enfim, relativos à parte que vocês leram. Né, em princípio é isso. E aí na outra semana a gente tem uma narrativa contando da expedição a partir do Brasil também, alguns aspectos, né, que permearam a expedição aqui no Brasil, e aí segue a mesma ideia, né, a gente tem alguns penses ali que vão ser respondidos por todo mundo, e aí eu vou fazer a divisão, né, para que não sobrecarregue todo mundo, né, porque
era um aspecto que eu tinha comentado com o Alexandre. A ideia inicial era que todo mundo respondesse todos os pense, né? Mas aí fica um trabalho bastante pesado, porque você tem um texto para ler, você tem muitas respostas para dar, então meio que para diminuir o trabalho, a gente pensou em quebrar esses penses assim, enfim, cada um responde um pouquinho e a gente consegue chegar num todo. Tá? Então, para a próxima aula, leitura da narrativa e resposta aos pense. Eu devo subir amanhã lá para o Classroom quais penses cada grupo deve responder, né, e quais penses todos os alunos vão ter que responder. Eu acho que em princípio é isso, eu não sei se ficou claro, mas eu acho que a gente consegue tirar as dúvidas ao longo do processo aí. Enfim, tem um videozinho de apresentação lá também, se vocês tiverem curiosidade, aí eu conto em mais detalhes o que é que está por trás da proposta, né? E aí, assim, como é uma pesquisa para o meu mestrado, e vocês, de certa forma, estão contribuindo com essa pesquisa, né, cobainhas, assim, para o meu mestrado, assim, um detalhe mais burocrático é que vocês autorizem que eu utilize as informações que vocês estão fornecendo, né? Então, assim, aquelas questões que a gente discutir em sala de aula e os materiais que vocês produzirem, né, a resposta aos pensos, eu preciso que vocês me autorizem a responder, a utilizar isso, e aí por isso tem lá no site lá um termo, né, que vocês enfim, me autorizam a fazer isso. Mas assim, não tem nada demais, tá? Não vou vender, vocês não estão assinando nada de tráfico de órgãos ou coisa de qualquer tipo, tá? É só burocracia mesmo, para ajudar alguém a se tornar mestre. E a gente não vai identificar ninguém nunca, né? Até pode ser que ele tenha que colocar falas de alunos, tá, na dissertação dele, mas sempre ele vai botar tipo fala do aluno 1, aluno 2, tá? Isso é um detalhe importante. Toda vez que, e isso está claro lá, né? Toda vez que eu tiver que utilizar qualquer informação que eventualmente tenha sido fornecida por vocês, eu me comprometo em não identificar. Enfim, não identificar vocês enquanto aluno. Sei lá, a gente usa apelido, a gente usa qualquer outra coisa, número, enfim, mas tipo assim, sei lá, foi o Vinícius que falou. Não, isso não existe. Foi o aluno X e não interessa quem seja esse aluno. É isso. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Outra sugestão? Algo mais? Então é isso aí, gente. Boa noite. E só uma semana que vem. Para responder os penses em grupo, que é para trazer apresentação? Ou os nossos próprios também? Isso. Não. Os outros, os gerais, eu vou subir lá um Google Forms, aí vocês respondem via Google Forms mesmo. Agora, o que vocês responderam em grupo, né? Se vocês quiserem sistematizar e entregar aqui também, tranquilo. Mas como vocês já vão responder aqui presencial, não sei se precisa de fazer isso duas vezes. Acho que você pode fazer tudo no Google Forms, eles só falam oralmente na aula, né? A parte que, tipo, não sei, né? Mas a ideia seria, vai ser o mesmo Google Forms para todo mundo, como se todo mundo fosse fazer todos os bens, só que aí eles podem deixar em branco alguns. Então vai dar uma trabalhada fazendo dois Google Forms. Pode ser assim também. Então, é um documento só que está lá, com todos os pense, mas aí eu vou relacionar amanhã quem vai responder, enfim, quem vai responder o quê. Enfim, você joga a sua resposta lá. E aí a ideia da apresentaçãozinha é que, assim, é só para a gente dar uma continuidade no trabalho. Então, eu li isso aqui e estou respondendo sobre isso. Aí vem outro grupo, bom, eu li esse trecho e estou respondendo sobre isso. Só para que a gente, enfim, não fique um negócio muito jogado, nem perdido, assim, sabe? Mas é uma apresentaçãozinha bem curta. Se vocês quiserem enfeitar, quiserem trazer mais coisas, aí fica o critério de vocês. Enfim, só leitura da narrativa. Quase que, sabe, só para dar um exemplo, tá lá o Eddington, aí ele tem uma bifurcação, ele tem que escolher se ele tem que ir para a esquerda ou para a direita. Aí vocês têm que falar, se fosse o Eddington, eu ia para a esquerda. Eu ia para a esquerda porque eu achei a esquerda o caminho mais bonito, sabe? É um negócio bem curtinho, não é grandes coisas que tem que pesquisar para fazer. Você está ali na narrativa, você fala o que você escolheria, e é um texto curto, né, em geral. Pensa assim, umas 3 ou 4 linhas, né? Ou, não, o que você tinha imaginado, Felipe? Tem algum que é mais elaborado? As perguntas, de forma geral,
elas são questões abertas. Então, assim, você não precisa. Você pode responder de forma muito elaborada, se você quiser. Enfim, respostas curtas também. Entendi, fica aí livre. Tem umas lá que dá pano pra manga pra você escrever uma tese de doutorado, se você quiser, né? Mas Tem muitas, Bom, mas é então, isso. valeu. Até semana que vem, então. E lembrando que eu vou deixar também a tarefa de finalização do Cosmic, mas com prazo longo aí pra vocês terminarem. O que a gente fez, tudo tal, mas é importante essa parte aí de sistematização e tal. Então vocês vão ter um tempão aí para terminar o que a gente fez. Beleza. Beleza. Valeu. Até mais. Valeu, tchau, tchau, boa noite. Falou, tchau, tchau.